Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Buscai e Achareis. Para dar início ao nosso Evangelho no Lar do Dia, vamos fazer a leitura do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Esta mensagem foi ditada pelo Espírito José de Moraes e psicografada pelo médium Agnaldo Paviani. E o tema da mensagem é: Quem é Jesus? A caminhada é sua, porém Jesus deverá nortear-lhe os passos. Você comanda a embarcação da vida. Entretanto, Jesus deverá ser a bússola. Você até tem direito de tentar atalhos, mas Jesus é o caminho seguro. Quem é Jesus? Talvez ainda não tenhamos meditado como deveríamos sobre esta questão. Muitos o consideram um herói e o admiram. Alguns o consideram um benfeitor e o amam. Outros o consideram um anjo e o adoram. Em verdade, podemos admirar, amar ou adorar Jesus, mas a proposta urgente, única capaz de modificar nossas vidas, é aprendermos a imitá-lo na vida cotidiana. Dizer-se cristão é fácil. Sê-lo, de fato, é que é difícil. Recebemos uma ofensa e revidamos. Jesus revidaria? Negamos quase sempre o perdão a quem nos ofendeu. Jesus negaria? Julgamos sem indulgência a conduta alheia. Jesus julgaria? Pode alguém alegar que não é Jesus, mas, se ele é o modelo, que nos resta senão imitá-lo? Afinal, sendo Jesus esse modelo, é justo amá-lo. Melhor ainda, é copiá-lo. E então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e só por agora vamos sentir o ambiente em que nos encontramos, o local onde estamos, e sentir a presença de Deus em nossos corações, elevando nossos pensamentos, trazendo o conforto, a paz e a esperança. Vamos sentindo essas vibrações amigas que aqui caem sobre cada um, inundando a nossa alma, agradecendo a oportunidade bendita de aqui estarmos bem e dispostos. E principalmente, de termos a oportunidade de aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram a nos auxiliar no entendimento deste Evangelho no lar e de nossos amigos mentores. E que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, na reunião passada falamos sobre o item 1 e o item 2, onde iniciou-se com o tema Não vim destruir a lei. Neste momento, falamos sobre Moisés e a diferença entre a lei divina e a lei civil da época. Caso não tenham visto ainda, cliquem no card logo aqui acima, onde serão direcionados para a reunião onde falamos disso. Nessa reunião, falaremos sobre o item 3, intitulado Cristo. E o texto diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao seu grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas,
Ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos, sem distinção, são objeto da mesma solicitude. Queridos irmãos, estão lembrados que na semana passada comentei que de forma velada Kardec falou sobre as 3 revelações? Podemos entendê-las como um presente de Deus para 3 fases de entendimento e amadurecimento da humanidade. Na época de Moisés, foi necessário que ele agisse e trouxesse todas as leis civis para poder controlar melhor o povo, que ainda era muito endurecido. É como se a humanidade estivesse em sua infância de entendimento espiritual. Muitos anos se passaram e o texto nos traz agora a segunda revelação, que foi personificada no Mestre Jesus. Neste momento, a humanidade já está um pouco mais madura, com seus sentimentos mais desenvolvidos, tendo mais condições de compreender a lei de amor trazida pelo Mestre Jesus. Lei esta que vem de encontro com as antigas práticas exteriores e os abusos das falsas interpretações. Para isso, resumiu todas aquelas leis em apenas uma: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo homem que coloca o amor a Deus acima de qualquer coisa e agir com o próximo, amar o próximo como ama a si mesmo, estará cumprindo todas as antigas leis civis que Moisés instituiu naquela época, só que agora de uma forma mais amorosa. Este era o verdadeiro cumprimento das leis de Deus, e isso não estava restrito a uma pessoa ou a um grupo. Todos tinham acesso a esta lei. Sendo assim, todos deveriam cumpri-la. E se trouxermos esta questão para os dias atuais, mesmo assim, mesmo o Mestre Jesus tendo desencarnado há tantos anos, ainda vemos pessoas com dificuldades em seguir os seus ensinamentos. Se os homens seguissem à risca os ensinamentos do Cristo, os homicídios, os roubos, os atos de violência de uma forma em geral não seriam uma realidade no nosso planeta. Mas não devemos julgar quem ainda pratica estes atos hoje em dia. Sei que é difícil ver certas notícias e não se deixar levar pelo negativismo das massas. Mas tenhamos por modelo o Mestre Jesus, quando no auge de sua dor na cruz, pediu ao Pai que perdoasse, pois não sabiam o que faziam. Que nós possamos ver estas pessoas que estão praticando estes atos, contrários à lei de amor, trazida pelo Mestre Jesus, como irmãos ainda na sua infância, e que um dia a lei de ação e reação os colocará no caminho correto, no caminho da paz e no caminho do amor.
E para irmos nos direcionando ao final do Evangelho, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Jesus no Lar, ditado pelo irmão Neio Lúcio e psicografada pelo nosso amigo Chico Xavier. O tema da mensagem é A Escola das Almas. Unidos em torno do Cristo, os familiares de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa reunião, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus a contemplou significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem as pedras e dissabores. Reparando que a senhora se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: Que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: Naturalmente, Senhor. Cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradável ao sabor. Poderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Perguntou o mestre. De modo algum, tornou a senhora humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendendo a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em um círculo, são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual
foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem, por tempo indeterminado, na condição de adubo entre os detritos da natureza. Meus irmãos, guardemos as palavras do Cristo em nossos corações e aproveitemos estes instantes para fecharmos nossos olhos e façamos assim a prece de encerramento. Vamos então elevar os nossos pensamentos até as esferas mais altas. Neste instante, vibremos, meus irmãos, pelo nosso querido planeta Terra e cada uma das nações que o compõem. Vibremos pelos irmãos que hoje não têm um teto amigo para se abrigarem, um prato de comida para se alimentarem e por vezes nem um ombro amigo para acalentar seu coração. Que eles possam, neste momento, sentir o amor do Mestre Jesus em seus corações. E nós, neste momento, visualizemos o Mestre Jesus bem na nossa frente, com um terno sorriso, de braços abertos, emanando uma luz tão forte que chega a iluminar todo o ambiente. Visualizemos nosso lar, neste momento, sendo banhado pela luz que emana do Cristo. Cada cômodo, cada ambiente, cada irmão que aqui se encontra, sendo ele encarnado ou desencarnado, que eles possam receber as bênçãos de Deus nosso Pai em seus corações. Obrigado ao Pai por tudo. E é neste clima de muita paz e tranquilidade que pedimos a Deus a permissão para darmos por término a mais esta reunião de Evangelho no Lar da noite de hoje. Que assim seja. Fiquem com a paz do Cristo em vossos corações.